Oi, lindona! Seja bem-vinda ao Terapia Café, o podcast da terapeuta cristã. É aqui onde eu recebo terapeutas que estão integrando a Bíblia ao seu trabalho. Então, se você ainda não curtiu esse canal, faça isso agora e conta para todo mundo, porque toda semana tem café fresquinho com um bom papo para expandir os seus horizontes e enriquecer o seu trabalho com histórias de terapeutas do Brasil e do mundo. Hoje nós temos uma conversa aqui muito especial, mas antes de começar o nosso cafezinho, roda a vinheta. Muito bem-vinda! E hoje a gente vai falar sobre emagrecimento consciente. Então, para pensar. Emagrecimento, conhecimento sistêmico e Bíblia. Será que isso tem alguma coisa em comum? Tem, se você conhecer minha convidada, Deise Pazotto. Bem-vinda, Deise! Oi, Thalita, tudo bem? Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Queria me apresentar um pouquinho. Bom, quem que é a Deise Pazotto, né? A Deise Pazotto é uma comunicadora, eu estudei comunicação, só que eu estava cansada de tentar emagrecer e tantos métodos e falhar. Então eu comecei a pesquisar sobre cirurgia bariátrica, porque eu estava muito acima do que eu estou hoje. Então eu comecei a pesquisar e fala com um, fala com o outro, e aí eu comecei a entender os pós, os contras da cirurgia, o que isso ia me beneficiar e não. Até que eu escutei de um médico que se ele pudesse operar a mente das pessoas, ele jamais operaria o corpo. Uau. E aí essa frase mudou a minha vida, porque eu falei, então o problema não está no corpo, está na nossa mente, a forma como a gente pensa, a forma como a gente reage. E aí eu falei assim, bom, eu vou começar a estudar para entender melhor como que funciona tudo isso. E aí foi assim que nasceu o Emagreça Destrave, foi assim que eu estou conseguindo ainda o resultado, não estou ainda na minha meta de peso, mas hoje já enxergo uma luz no fim do túnel. Então, assim nasceu todo o projeto. E depois de eu estar estudando, tendo conhecimento, fui estudar um pouquinho de neurociência, constelação familiar, um pouco desse universo de terapias também, eu entendi que eu podia compartilhar um pouquinho disso. E que se as pessoas talvez hoje, né, se você está assistindo o podcast e gostar do assunto, compartilha, né, porque eu acho que pode alcançar muitas vidas e às vezes a pessoa está cansada, assim como eu estava tão frustrada de tantos métodos e tantos fracassos. Então, foi aí que eu criei Emagreça Destrave. E aí, o que eu queria começar a te falando, né? Existe dois tipos de fome. Eu acho que o que eu vou compartilhar aqui, espero que vocês não achem constantemente na internet, pelo menos eu nunca vi. Mas eu queria trazer algo novo, assim. Então, assim, existe dois tipos de fome, né? Existe a fome física e o apetite. Qual que é a diferença? Eu costumo falar que a fome física, ela é a fome do Senhor, ela é a fome branda, ela chega devagarzinho, ela é educada. Então, o que acontece? Ela vai aumentando com o passar do tempo, sabe? Ela não chega assim sem pedir licença. É a fome que você fala assim, nossa, ela vem normalmente com mal-estar, uma pequena dor de cabeça, às vezes um sintoma, uma pequena tontura, mas você consegue ficar. Agora, existe a fome, o apetite, ou a fome emocional, como muitos falam. O que é o apetite? O apetite é aquele devastador, eu falo que é a fome do mal. Por quê? Ela é aquela fome que faz você ficar abrindo porta, geladeira, armário, buscando algo para comer, mas nada vai te satisfazer. Sabe? Aquela fome que você fala assim, nossa, que vontade de comer a coxinha do seu Zé, o pastel da feira de domingo. Deu nome, é apetite. Na verdade, você não está com fome física. Você está com apetite, porque você quer reviver alguma emoção que você teve lá atrás, alguma emoção que você teve no passado. Nosso cérebro, Thalita, nós temos aqui na frente a parte límbica, aqui na frente a parte neocórtex, né, que é o quê? É a parte racional. E aí, estudos falam que a gente só usa 5%.
na neurociência, ele é considerado a parte fria, a parte racional, a parte que a gente pensa para poder fazer, né? E existe também a outra parte que é mais localizada aqui na cabeça, que é a parte límbica. A parte límbica ela é responsável pelas nossas emoções. Então, ela é considerada a parte quente do cérebro. Imagine, por exemplo, assim, uma canoa num rio. A canoa em cima seria o neocórtex, tá? A parte frontal aqui do nosso cérebro. E imagine o rio, ele é o quê? Um reservatório de emoções, um reservatório de medos, de traumas, de frustrações, e tudo ali está armazenado. E ali, essa seria a nossa parte límbica do cérebro. Então, o que acontece? A gente tem a tendência a tomar as atitudes, as nossas decisões, baseado na nossa parte límbica, na nossa parte quente. Então, estudos comprovam que 95% das nossas decisões é tomada nessa parte límbica. E só 5% é tomado pelo neocórtex. O que a gente pode aprender com isso? A gente pode aprender que muitas vezes a gente não está com fome. A gente está só com apetite. A gente é tomado por uma emoção. E a gente tem usado a comida, muitas vezes, como um remédio, Sim. como um anestésico, por uma dor que a gente está passando. Eu costumo falar que a gente é como se fosse uma árvore frutífera, sabe? E que a gordura, o excesso de peso é o que está à mostra. É como se fossem os frutos dessa árvore. E o que acontece? Se você quer mudar isso, você precisa primeiro cavar para chegar até a raiz. E às vezes essa raiz, ela pode estar podre, ela pode estar cheirando mal. E aí a pessoa tem que decidir o que ela quer. Será que ela quer ver o que está lá debaixo da terra? O que está dentro dela? Ou será que ela não quer? Porque as pessoas têm costume de ficar primeiro nos cintos, né? Eu sinto que eu tô ganhando peso, eu sinto que a calça não serve mais, eu sinto que a balança aumentou. E aí depois dos cintos, né? Vem cinto, começa os precisos. Então, eu preciso fazer uma dieta, eu preciso ir pra academia, eu preciso emagrecer. Só que assim, até dá certo por um tempo. Só que basta alguma coisa acontecer na sua vida e você volta a ganhar peso tudo de novo. Porque não foi tratado a causa, não foi tratada a raiz que está ali apodrecida. Foi tratado apenas os sintomas. E enquanto a gente não tiver consciência que a gente precisa tratar essa causa, nada vai mudar. Pode até mudar por um tempo, 2 tempos. Mas a consequência é você voltar a ganhar peso. Dificilmente você vai conseguir se manter. A menos que você tenha algum estímulo externo que você vai conseguir se manter. E aí, o que acontece? A gente precisa começar a entender, será que eu quero ver? Será que eu quero acessar essa dor? Porque, assim, cavar vai ser um processo e é dolorido. Então, assim, eu preciso entender, peraí, por que o meu excesso, por que eu estou com excesso de peso? O que ele está querendo me mostrar? O que está querendo dizer? Todo excesso de peso te traz uma mensagem, é uma utilidade na sua vida. Qual que é a utilidade que está tendo esse excesso de peso? Será que esse excesso de peso, ele não está ali para te proteger? Talvez você foi violentada, talvez você foi abusada, e agora o excesso de peso inconscientemente para você fala assim, olha, eu preciso ser grande para me proteger. Será que o excesso de peso, por exemplo, não pode ser um pertencimento? Olha, eu não posso emagrecer, porque todo mundo da minha família é gordinho. E se eu emagrecer, o que eles vão pensar de mim? É muito inconsciente isso. Sim. Será que eles não vão me excluir? Será que eles não vão começar a me chamar de magrela? Por que eu não posso emagrecer? Ou não se reconhecer, né? Porque tem muito isso. São processos tão inconscientes que às vezes a gente não percebe o quanto é desconfortável não se reconhecer como parte, né? Como igual ao seu sistema. Eu já vi muitos casos de emagrecimento, assim, travarem justamente por isso. Então, eu só queria voltar um pouquinho no que você começou a falar, que tá muito além do corpo. Exatamente. Até porque a gente tá vivendo uma onda das canetas emagrecedoras, sim, né? E que são muito anestésicas, né? Na verdade, elas vão direto no sintoma, no apetite. Sim. Mas mesmo que eu coma por apetite, se eu não entendo a raiz desse apetite, é muito provável que quando eu pare de tomar a caneta, né? Quando eu pare de tomar o anestésico para esse apetite, ele volte, e ele normalmente volta com efeito rebote. Né? Ele volta mais feroz, né? Igual um leão ferido, enjaulado, que agora foi liberado. Então, exatamente. Aí a gente vê porque as pessoas dizem, já consegui emagrecer 20, 30, 40 quilos, mas voltei e ainda
Ganhei mais. Encontrei alguns que nem tinha exatamente. ainda. E isso não acontece só com as canetas, acontece também com a cirurgia bariátrica. Também. Se você não tratar a causa, a raiz, de você saber o porquê que eu estou acima do peso, o que esse excesso está querendo me dizer, qual a utilidade dele na minha vida, você dificilmente vai conseguir se manter magro. Dificilmente você vai conseguir ter sucesso, entendeu? Na sua jornada. Você pode até ter por um tempo, 2 tempos, mas depois você vai voltar a ganhar tudo de novo, porque tá ali, não foi tratado a causa, não foi extraído a raiz, entendeu? Só que o problema, para você cavar e mexer nessa raiz, isso daí é um processo, é dolorido. E Deise, sabe o que eu queria que você compartilhasse? Porque eu sei que você construiu o Destrave com base muito na sua própria jornada, né? Naquilo que você foi encontrando dentro da sua percepção do que estava te impedindo de emagrecer, e aí hoje você compartilha. Sim. Isso. O que são essas coisas que de fato impedem as pessoas de emagrecer e que elas não estão preparadas para ver? São as dores, Thalita. Assim, resumidamente, são as dores. Cada um carrega um tipo de dor. E o excesso de peso, ele traz exatamente isso. Por que eu tô ali? Será que talvez eu preciso ser grande para me ter destaque, para ser vista? É muito simples eu pegar, por exemplo, essa caneca e eu pegar, imagine, por exemplo, um anel, tá? Então, se eu pegar essa caneca aqui, todo mundo tá vendo a caneca. Mas se eu for o anel, ninguém vai ver. Então, eu preciso do reconhecimento, eu preciso da autorização, e para isso eu tenho que ser grande. Para isso eu preciso aparecer, eu preciso de uma posição de destaque, entende? Ou então, talvez, a vida da pessoa é tão corrida, ela demanda tanta coisa, que ela precisa ser forte, ela precisa dar conta. Só que, o que está no nosso inconsciente? Que pessoas magras é sinônimo de fraqueza, mas pessoas fortes é sinônimo de ser gorda, né? De ter um excesso de grande, peso. né? Exatamente. Ser então, grande. assim, quanto mais grande eu for, mais eu vou dar conta. Então, assim, qual que é a utilidade? O que eu estou fazendo com a minha vida? Toda vez que eu deixar de olhar para mim e eu começar a olhar para o outro e trazer coisa do outro para mim, eu vou ganhar peso. Mas toda vez que eu olhar para mim, eu vou começar a identificar, peraí, eu posso ser um anel. E não importa, eu vou ter destaque, porque eu posso brilhar atrás dessa caneca. Eu não preciso desse excesso. Eu posso brilhar sem ele. Eu queria saber no seu processo, na sua própria história, né? Na sua própria pele, o que foi a consciência que fez você mudar para a forma como você se alimenta? Porque assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, não conhecem a Deise, eu vou dizer para vocês quem é a Deise. A Deise é a pessoa que a gente tá na mentoria, porque ela também é minha mentoreada, é guardiã, minha aluna. E aí alguém fala alguma coisa, ela vem e fala alguma coisa sobre alimentação, né? Ela é a pessoa que traz caldo de ossos pra você. Ela realmente, ela vive aquilo que ela tá ensinando, né? De uma forma muito legítima. Então, eu tô curiosa para saber o que foi a consciência que fez você olhar para a comida e para sua relação com o peso de forma diferente. Tá. Basicamente foi a Bíblia, pelo incrível que pareça. O que acontece? Eu entendi que nós, né, lendo a Bíblia, nós somos imagem e semelhança de Deus. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aí, o que eu comecei a ver? Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, qual que é o objetivo do mal, ou do diabo, como as pessoas quiserem chamar? É destruir o templo do Espírito Santo. Como é que ele destrói isso? Ele destrói colocando cada vez mais alimento, cada vez mais quantidade de produtos químicos, industrializados, processados, aditivos, enche de propaganda, enche os nossos olhos, e aí o que acaba acontecendo? A gente acaba comendo. Quando a gente come, o que é o excesso de peso, Thalita? O excesso de peso nada mais é do que uma célula inflamada. Quando a célula está inflamada, ela não consegue absorver o nutriente e oxigênio do que você está comendo. E aí, o que acaba acontecendo? Se a gente não cuidar disso, lá na frente isso vai impossibilitar as nossas capacidades cognitivas. O que vem a ser isso? A nossa vontade de ler, de estudar, de aprender, de correr, a nossa mobilidade. Então, cada vez mais a indústria está trabalhando para que a gente venha consumir cada vez mais. Hoje, nessa vida corrida que a gente tem, mal dá tempo da gente descascar. Então, existe uma frase muito, muito certeira, né, nessa linha do emagrecimento, que é descasque mais e desembale menos.
Porque a gente precisa começar a comer. E aí eu comecei a ver, peraí, por que eu tô destruindo o meu corpo? Porque quem coloca o alimento para dentro da minha boca sou eu. Ninguém coloca uma arma na minha cabeça e fala, ou come ou morre. Não, eu decido o que eu quero comer. Eu tenho o poder da decisão. Então, se eu tenho o poder da decisão, por que não eu vou me alimentar? Não é que então eu não vou mais sair com ninguém, agora eu só vou comer coisas naturais. Não é isso. Mas é que tem que ser exceção. E o problema é que a nossa exceção está virando rotina. Se você voltar lá nos nossos antepassados, um pouco mais atrás, se não me engano, 1920, 1930, quando foi inventada a energia elétrica, não se comia depois ao escurecer. As pessoas não comiam. Se escureceu, vai todo mundo dormir. Com a vinda da energia elétrica, as pessoas começaram o quê? A comer. E aí, eu tenho que comer, então vamos socializar, começar a sentar na mesa e estão cada vez comendo mais tarde. O que acontece? Quando você come muito tarde, não dá tempo de fazer a digestão. Você come uma refeição, você demora em torno... Quando é uma refeição completa, o que seria uma refeição completa? É uma refeição básica com proteína, carboidrato e verduras e legumes e uma fruta. Quando você faz essa refeição completa, seu organismo demora de 5 a 6 horas para fazer digestão. Se você não respeita esse horário da digestão e já vai dormir, o que acaba acontecendo? O cérebro fala assim, e agora, o que eu faço? Eu faço a digestão ou eu faço um check-up de quando a gente está dormindo? É feito como se fosse um check-up. Então, deixa eu ver o que eu posso armazenar, o que eu posso jogar fora. E aí o cérebro fala, opa, peraí, deixa eu fazer então o check-up. E aí ele guarda o excesso de comida. E onde que ele guarda? Ele guarda os nossos braços, barriga, coxas, glúteos. E ele começa a ir guardando esse excesso de comida. E aí a gente vai ganhando peso. Então a gente tem que começar a se policiar. Primeiro, eu realmente estou com fome? Ou não? Eu tenho fome física, fome de verdade, ou é apetite? Se é apetite, deixa eu começar a identificar o que eu quero. Será que eu quero aquele pastel? Ou será que eu queria a memória de quando meu pai me levava na feira todo domingo para comer o pastel? Mas dá trabalho, né, Deise? Ficar pensando e pensando. E assim, o que você falou é muito importante, porque a gente deságua naquilo que eu realmente acredito, né? Que a Bíblia é suficiente quando você entende que ela vai ser o ponto de partida para todas as respostas das nossas angústias. Ele é o ponto de partida. A Bíblia não tem dieta, por exemplo. Né? A Bíblia não tem indicação alimentar para cada situação. Mas a Bíblia tem esse princípio de que o seu corpo é um templo. Exatamente. E aí você trouxe uma provocação muito grande, que se eu não estou cuidando do meu corpo, eu estou destruindo o templo. E estou comprometendo qual era o propósito, né? Aonde esse templo deveria ir, a quem esse templo deveria influenciar. E assim, a gente não faz essa conta, mas na verdade, vamos imaginar que você não está cuidando do seu corpo. Exatamente. E que você vai viver menos por isso. Você vai viver menos por isso. Eu costumo até fazer uma analogia, né? Eu falo assim, imagina que nós somos criados para ser a mais até do que uma Ferrari. Para ter mais potência do que uma Ferrari. Mas o que acontece? Como a gente não está cuidando, a gente está limitado. Então, hoje, nós somos apenas uma Brasília. Uma Brasília velha. Meu pai teve uma Brasília. Então, não que não funcione. Funciona, ele te leva para qualquer lugar. Mas a sua capacidade, o seu potencial podia ir muito mais além se você cuidasse. E quando você fala que influencia na forma como você processa informação, como você pensa, como você interpreta o mundo. Então, assim, a forma como a gente está comendo está influenciando tudo na nossa vida, não só longevidade, mas qualidade diária, né? Sim. Ali, energia e a forma como a gente está vivendo a nossa vida espiritual. Por quê? Eu não acredito mais no que as pessoas falam, eu acredito no que elas fazem. E se eu creio que eu sou um templo, eu vou dar um exemplo. Lá na nossa igreja, a gente tem escala de limpeza. Porque a gente não quer que o templo esteja sujo. O templo simbólico, né? Porque o verdadeiro somos nós. Mas às vezes a gente pega e come um salgadinho com a sujeira pra dentro. E coloca a sujeira pra dentro. Então, assim, será que a Bíblia, ela é verdadeiramente o nosso manual de fé e conduta? E se ela é, por que ela não tá tocando a nossa alimentação? Por que a gente não tá considerando o fator espiritual? E se emagrecimento é um tema integral,
não adianta só eu tratar o corpo, então fazer uma dieta restritiva. Não adianta também eu tratar o corpo, que já é um avanço, que é dentro do que você está falando e dentro do que eu acredito. Já é um avanço eu tratar o corpo, mas também considerar que tem questões emocionais envolvidas ali e que não são óbvias. Porque para alguém que está nos ouvindo pode pensar assim, ó, não, é claro que eu quero emagrecer. Tudo bem, mas não é óbvio, porque mesmo querendo, você não consegue. É muito inconsciente. E aí você tá trazendo algo além, tá dizendo assim, gente, esse assunto tem implicação espiritual. Não é só corpo e não é só alma, também tem espírito. Ou seja, ninguém vai emagrecer de forma saudável se não considerar a integralidade do ser. Exatamente. Tem outras duas passagens que eu gosto muito, Thalita. Primeiro, lá em Gálatas 5 fala dos frutos da carne e as obras... quer dizer, os frutos... Não. Frutos do espírito e obras da carne. E obras da carne. E a gente tem... E eles falam o que nesse versículo? Eles falam exatamente que um limita contra o outro. E que a gente tem que andar no espírito. Só que aí, e não satisfazer as concupiscências da nossa carne. Concupiscências da nossa carne. Os desejos da nossa carne. Os desejos da nossa carne, mais fácil. Exatamente. E o que a gente tem feito? Nossa, que vontade de comer uma coxinha. Que vontade de comer aquela pizza. Que vontade de tomar aquele sorvete. A gente tem cada dia feito mais e mais. E aí, vai um pouquinho, até voltando um pouquinho lá no livro de Daniel, você vê que quando Daniel chegou no palácio, ele pediu para Aspenaz, ele achou a comida do rei muito impura, a comida e a bebida. E ele pediu para não se contaminar. E eles ficaram 10 dias só se alimentando de legumes e água. E ao fim desses 10 dias, eles eram os jovens mais bonitos daquele palácio. E quando terminou o fim, se eu não me engano, de 3 anos, eles se apresentaram para o rei e eles eram os homens mais sábios. Mas eles só se alimentavam do quê? De legumes e água. Aparentemente é o que a Bíblia nos revela. No entanto, o que a gente tem se alimentado? A gente esquece o que Deus deixou pra gente comer, que é o que vem da terra, e a gente começa o quê? A comer o que o homem inventa, a comer o que o homem fabrica. E o homem tá fazendo o quê? Ele é muito ambicioso. Ele quer cada vez mais e mais. Então, ele tem criado produtos que, assim, na minha concepção, eu não vejo como um alimento que fica tanto tempo fora da geladeira pode vir te fazer algum bem. É uma visão minha. Eu, sinceridade, quando eu vou numa prateleira de mercado, como é que um produto que tem tanta validade pode ser benéfico para minha saúde? Porque se eu extraio alguma coisa da terra, ele passa ali poucos dias e vai estragar. Mas se eu pego alguma coisa na prateleira do mercado, pode durar até 6 meses, 1 ano, sem estragar. E agora eu pensei uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, mas a sua fala me fez pensar. Talitice, tá? Pode ser que seja uma baita de uma loucura. Porque quando o povo estava no deserto, Deus mandou o maná para eles, né? Eles chamaram maná. Era um pão, na verdade, né? Era um pão que vinha... Um pão, gente, da padaria do céu. E vinha todo dia. E eles chamaram maná porque Israel falava assim, o que é isso? 40 anos. Sim. Todo dia recebendo, todo dia falando, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Só que o maná tinha uma característica muito peculiar. Se não comesse no dia, ele estragava. E aí, sabe que eu fiz um link agora aqui que pode ser muito doido, tá? Mas me ocorreu. Será que essa coisa do que é legítimo, do que faz bem, estragar, perecer, é para nos manter dependentes de Deus? Porque era o seguinte, come o maná hoje e confia que ele vai vir amanhã. Exatamente. Se você tentar guardar o de hoje para amanhã, não presta. Vai ser jogado fora. E aí você falando, me ocorreu. Será que essa coisa da perecibilidade, ela cuida, né? Ela trata, ela afeta a forma como nós confiamos? Porque se eu posso... por exemplo, hoje, né? Tem os bunkers. Vamos supor, lá nos Estados Unidos tem furacão. Quando vai ter um furacão que eles sabem, eles vão no mercado e eles fazem aquela compra... E eles estocam tudo que eles precisam. Eles poderiam viver meses, alguns poderiam viver anos, sem colocar a cabeça fora de casa. De quem essas pessoas dependem, a não ser delas mesmas? Exatamente. E do seu poder aquisitivo? É isso, Thalita. E aí eu olho... Nossa, mas me deu... Você entende que as pessoas estão cada vez mais distantes do seu Criador e cada vez mais próxima do homem, daquele que cria. E quem que adoece? Ou coisa que o homem inventa. E quem que patrocina as pesquisas? A indústria farmacêutica. E o que a indústria farmacêutica quer? Vender remédio. É vantagem para ela que você fique saudável, é vantagem para ela que você fique doente. É uma cadeia, né?
E a gente não pode ser ingênuo de pensar assim, quer dizer que o pacote de bolacha que eu como tá dentro de uma ideologia feita para me adoecer e que não é só capitalista, é demoníaca. Vai muito além. Porque assim, você entende que se é o espírito da época, que no fundo sabe que a alimentação está nos afastando do propósito de Deus, da dependência de Deus, quando a gente come errado, a gente tá cedendo ao espírito da época. Exato. Meu Deus, que papo maluco esse aqui. É o que eu acredito. Então, assim, não é que você fala assim, nossa, mas eu nunca mais, agora eu vou demonizar tudo que é industrializado e só vou comer. Não, porque é um processo, você não vai conseguir fazer isso do dia pra noite. É a consciência. É né? a consciência. É você falar, peraí, eu vou ter esse alimento aqui na minha frente. Peraí, o que ele vai me fazer? Ele vai me fazer bem? Então, beleza, eu vou comer. Não, ele não vai me fazer bem. Será que eu preciso comer? Se o que me leva a comer é o meu apetite, eu sou escrava do meu apetite. Exatamente. É isso. Entende? Então, assim, eu preciso começar a entender. O que eu tô colocando pra dentro de mim? Tá me fortalecendo? Tá me dando mais longevidade? Tá me dando mais energia? Ou o que eu tô colocando pra dentro de mim tá me deixando mais estressada? Tá me deixando mais cansada, mais sonolenta? Entendeu? O que eu tô colocando pra dentro de mim? Qual a função desse alimento? Então, eu vou comer uma bolacha? Ok, eu vou comer uma bolacha. Mas peraí, o que ela vai fazer dentro de mim? Será que ela vai me aproximar do Criador? Ou será que ela vai me afastar? Será que eu não vou ficar mais próxima daquilo que eu quero? A Bíblia fala também da ansiedade, né? Lá em Mateus. Então, não andeis ansiosos. Então, quer dizer, a gente precisaria depender de Deus. Só que a gente é tão ansioso que a gente não quer. A gente tem medo. Não, mas se eu não comer, eu vou passar mal. Mas se eu não comer, eu vou desmaiar, eu vou parar no hospital. Mas peraí, quem que te falou isso, que você ia parar no hospital? Antes de Jesus, ficou 40 dias no deserto. Tudo bem, ele era Jesus. Mas ele ficava 40 dias. Os nossos ancestrais não tinham comida todo dia. Não tinha fartura na mesa como se tem hoje. Mas, no entanto, não lhes faltava. Eles comiam, eles se alimentavam, eles saíam para caçar. Então, às vezes, eles vinham de um jejum, às vezes de 10, de 20, de 30, sei lá, dias, ou até mais, e eles ainda tinham força para sair para caçar. E hoje a gente fala assim, nossa, eu tenho que comer. Eu acredito, Thalita, assim, nosso corpo ele é sábio, porque ele foi feito pelo Criador. E o Criador é perfeito. Se o nosso corpo é sábio, por que a gente não pode usar dessa sabedoria? Por que o homem precisa ditar o que eu tenho que comer e de quanto em quanto tempo eu tenho que comer? Por que eu não posso simplesmente ser sensível à minha fome? Por que eu não posso perceber, entendeu? Qual é a minha fome? Ah, mas eu não vou comer. Não, você tem que ter consciência daquilo que você está comendo. Poder você pode tudo. Mas será que isso, o que faz dentro de você? Entende? Não é ter a dieta restritiva de falar assim, isso eu não posso, isso eu não posso. Sabe por quê? O nosso cérebro, ele tá sempre buscando prazer e quer fugir da dor. Se você fala pro seu cérebro, isso eu não posso, isso aqui também eu não posso, isso eu não posso. O cérebro fala, ok, tá bom. Você não pode por quanto tempo? Eu não posso até o dia 20, eu não posso até o dia 30. Ok, então tá bom. Aí o que vai acontecer? Chegou dia 20, dia 30, lá, o dia que você determinou, nossa, consegui emagrecer, acabou minha dieta, tá bom. Você vai comer tudo de novo. E você vai falar assim, nossa, agora eu emagreci, agora eu posso. E aí você vai começar a comer, você vai ganhar peso. Você vai viver um efeito sanfona. Entende? Eu então, gosto muito Eu vejo, né? Uma vez eu atendi... Deixa eu explicar por que eu vou contar essa história. Eu atendi uma mulher com tema de obesidade. E aí ela lutava e tinha essa coisa do efeito sanfona e já tinha tentado tudo quanto é tipo de dieta da lua, do abacaxi, do alfinete, de todas as que existem e nada funcionava. E aí ela chegou à conclusão de que isso não tá no meu corpo, é além, tá em um nível mais profundo do meu ser. E aí eu me lembro que a gente se deparou com uma história com uma mãe, ela tinha uma história com a mãe dela, de amor interrompido, de falta de nutrição, assim, de afeto, de troca gigantesca. Um buraco na alma do tamanho da fome que ela sentia, né? Então, o que a gente percebeu naquele atendimento, naquele processo terapêutico? Que ela refletia, né? Ela transportava a falta que ela tinha da mãe dela para a relação que ela tinha com a comida. Aí eu me lembro que eu dei uma orientação, que era para ela colocar post-it na geladeira, no armário, onde guardasse, assim, comida, colocando assim, ó, minha mãe não está aqui. E aí eu falava para ela assim, antes de você abrir e comer, você vai ler. Excelente. Minha mãe não está aqui.
Porque, no fundo, o que a gente trouxe à consciência dela, você tá comendo a falta que você tem da sua mãe. Exatamente. E aí, tem uma ilustração bíblica que eu acho perfeita para isso, que é quando Esaú, ele vende a sua primogenitura para Jacó. Porque a Bíblia conta que Rebeca, que era a mãe desses 2 irmãos gêmeos, preferia Jacó. Que Jacó ficava em casa e Esaú saía pra rua, pra caçar, né? Ia pra fora caçar. E um belo dia, Esaú já homem, chega faminto. E aí Jacó, que sempre teve o amor da mãe, e com quem que ele aprendeu a fazer guisado, sopa de lentilha e toda aquela comida que é muito materna, né? Com quem que ele aprendeu a fazer essas comidas? Com Rebeca. Esaú chega faminto e aí pede para Jacó um pouco daquela comida. E Jacó diz assim, tudo bem, eu te dou a comida, contanto que você me venda a sua primogenitura. No primeiro momento, parece que eles estão negociando ali fome por poder, né, por primogenitura. Mas, na verdade, eles estão negociando pai por mãe. Sim. Por quê? Esaú não tinha mãe. Não tinha o olhar da mãe, não tinha o afeto da mãe, não tinha a atenção da mãe. Então, ele tá quase que pedindo, me dá um pouquinho dessa mãe que você sempre teve. Essa com quem você aprendeu a fazer essa comida. E aí, Jacó fala, tudo bem, contanto que você me deu um pouquinho do pai. Porque Esaú era o preferido do pai. E é com o pai que ele aprendeu a caçar, a sair, a fazer todas as coisas. Foi com Isaac. E aí, o que é a primogenitura, senão uma validação do pai? Uma bênção do pai. Então, eles estavam ali, na verdade, negociando a fome que cada um tinha. Um tem fome da mãe, então, qualquer coisa por comida. O outro tem fome do pai, então qualquer coisa por poder. Exatamente. E é profundo desse jeito mesmo, né? E aí, eu vou até, assim, né, fazendo até um link que você falou, a gente tá lá na igreja, ali romano, tá, aí vai jogar fora, a gente come. E aí, assim, a gente precisa ter uma consciência e uma clareza que fala assim, jogar comida fora é pecado, mas se jogar pra dentro do seu corpo e jogar pra dentro do templo do Espírito Santo não é pecado? Entende? Então, assim, agora, isso daqui dá um corte, hein? Jogar a comida fora é pecado. E jogar pra dentro do seu corpo? Não é pecado? Seu corpo não é templo do Espírito Santo? Você não está destruindo? Toda vez que eu como sem fome, eu estou contribuindo para diminuir a minha vida aqui na Terra. Eu acho que eu não vou nem almoçar depois desse... Então, assim, a gente precisa ter consciência disso, Sim. sabe, Thalita? As pessoas não têm, porque a gente foi ensinado que jogar comida fora é pecado. Tem tanta gente passando mal, mas peraí, isso era antes. Hoje as coisas são diferentes. E eu acho que isso é um reflexo da época também, porque a gente não tem consciência, porque consciência exige profundidade, né? Exige tempo, e a gente tá vivendo muito no automático. Você tava falando, eu tava pensando na minha filha, na minha casa. Gente, o quanto que a gente permite que o paladar e o apetite das crianças sejam formados, né? Doutrinados, discipulados por essa época. Porque quando eu era criança, na minha casa, meu pai era militar, né? Então tinha umas regras na minha casa que talvez não fossem comuns em outros lugares, e principalmente com relação à alimentação. Então, gente, meu pai dava pra gente almoção de Scott. Eu me lembro que a hora era... Nós somos em 4, né? 4 vivos e um bebê. Minha mãe morreu assim que nasceu, um dos meus irmãos. Mas fazia filinha pra tomar emulsão de Scott. Sabe? Aquela coisa... óleo de fígado de bacalhau. Eu acho que é isso, que é emulsão. É horrível. Eu não gosto nem de lembrar. Tinha o dia, por exemplo, lá em casa, que a mistura era ovo. Tinha isso na sua casa? Tem que aprender a comer ovo. Eu tive uma época na minha vida que não tinha ovo, era fubá, tá? Fubá, eu sei, mas fubá eu tenho um pouquinho de trauma, porque o fubá aparecia lá em casa quando as vacas estavam magérrimas, então, mingau de fubá. Exatamente. Fubá. E eu acho que a gente tinha, assim, até por não ter tanto acesso aos recursos que nós temos hoje, uma educação alimentar mais saudável, menos do que os nossos avós, mas muito mais do que, pelo menos, a minha filha, né? Do que os nossos filhos. E a gente percebe que a gente vai se curvando ao conforto, né? Que assim, é tão fácil ter um micro-ondas em casa. Eu lembro que quando a gente foi ter micro-ondas na minha casa, eu já
adolescente. Mas hoje em dia é tão fácil ter o micro-ondas. Agora, se não bastasse o micro-ondas, temos também a air fryer. E todas as comidas vêm prontas e você coloca em 15 minutos aquilo ali, E já tá pronto. E a gente não questiona. Eu acho que aí essa questão da consciência. Sim. O que tá faltando? Esse podcast não é um convite para você falar assim, agora vamos viver no jejum de Daniel. Não, é água. Não, mas é... E legumes, até porque até os legumes hoje em dia não são os mesmos de Daniel, Não. né? Tem muito contando legume. Mas o ponto é, questione-se mais. Exatamente. Vai numa camada mais profunda. Veja se você precisa. Então, assim, puxando um link da criança, de quando a gente era infância, o que normalmente tinha? A gente, às vezes, tinha que comer uma coisa que a gente não gostava. Muito. E aí, a gente tava ali, o que a criança tava? Naquele momento de dor, né? Eu não gosto, mas eu tenho que comer. Tipo, bife de fígado, por exemplo, era uma coisa que os nossos pais davam e você tem que comer. E aí, vinha um adulto e negociava com a gente, né? Às vezes, quando não era mãe ou pai, vinha um tio ou uma avó e falava assim, olha, se você comer tudo, eu vou te dar um chocolate, eu vou te dar uma bala. Então, come tudo que eu vou te dar um docinho. Aí, o que acontece? A criança fala, então tá bom, então eu vou comer. E o que acabou acontecendo? A criança ainda não tem a capacidade dela desenvolvida 100%. Então, às vezes, muitas vezes, para ela, uma gota é uma tempestade, né? Ela tá indo em formação. Então, o que o cérebro dela aprendeu? Peraí, se eu tiver um momento de dor, eu vou ter uma recompensa depois, que é o chocolate, que é um doce. E hoje, essa criança cresceu. E quantas vezes a gente tá fazendo isso com a gente, sabe, Thalita? Da gente, tipo, eu tive um dia estressante, olha, eu tive um perrengue hoje, eu tô passando por um momento tão difícil, e aí o que eu vou fazer? Eu vou buscar o docinho, eu vou buscar o chocolate, a recompensa, porque eu aprendi. Foi o que eu aprendi na minha infância. Foi o que foi negociado, foi o que foi tratado. Então, se você comer tudo, eu te dou isso. E às vezes a gente tá replicando isso também. Olha, se come tudo, que aí a gente vai tomar o sorvete. Come tudo, que a gente vai... Mas, peraí, eu preciso do sorvete? Você pode pagar, tipo assim, pro seu filho, pra sua filha. Eu faço isso com a minha filha. Só que eu falo pra minha filha o seguinte, eu falo, filha, você tem que ter consciência. Você pode comer o que você quiser. Você quer comer? Come. Só que tenha consciência que isso não está te nutrindo, está te matando. Então eu sempre falo pra ela, tenha consciência disso. Às vezes, em casa eu não gosto de miojo. Mas a minha filha foi na casa dos avós e gostou do miojo. E aí... porque qual que é o papel do avô e da avó na vida de uma criança? Aí, tá bom. Então vamos lá pro miojo. Aí hoje, mãe, eu quero miojo. Eu falo, Lê, tá bom, filha. Mamãe vai comprar miojo pra você. Mas tenha consciência que isso está te matando. Tenha consciência que isso aqui não está te nutrindo. Então, assim, tudo que eu vou fazer, eu falo pra ela. Às vezes, eu quero um sorvete da XY. Eu falo, Lê, tudo bem, você quer o sorvete, mas entenda. Você já comeu sua porção de carboidrato? Você vai colocar mais carboidrato? E assim, Thalita, o nosso corpo, ele é muito sábio, sabe? Muito sábio. Ao ponto que, às vezes, a gente tem ignorado os sinais. Mas, assim, toda vez que a gente está comendo e a gente já está saciado, primeiro, vamos lá, deixa eu voltar um pouco. O que é a refeição completa? É uma porção de carboidrato, uma porção de proteína e 2 porções de legumes e verduras, tá? Então, você pega um prato, divide em 4, acho que até falei isso, você é nutricionista, melhor sabe falar isso melhor do Mas que ela falou isso um dia ela deu uma aula numa mentoria sobre como devemos montar o nosso prato. Essa aulinha aí. Então, assim, você pega um prato, divide ele em 4, uma porção de proteína, uma porção de carboidrato e 2 porções de legumes e verduras e coloca uma fruta. Essa refeição, normalmente, ela tem que ser feita de 15 a 20 minutos. Por quê? É o tempo que o cérebro demora para fazer, para levar a consciência que a gente está alimentado. Quando a gente, às vezes, está na correria do dia a dia, às vezes as pessoas nem sentam mais para comer, comem em pé. E aí, o que acontece? A esquerda e a direita igual. A pessoa não mastiga. E aí, a pessoa vai ganhar peso porque ela come mais do que ela precisa. Entende? Quer dizer, ela já tá comendo fora, sem fome física, e ela ainda come fora, assim, come mais do que ela precisa, porque a correria é tão grande, então ela tá comendo. E aí, o que acaba acontecendo? Quando eu como mais, eu também engordo. Porque eu não tinha necessidade de comer tudo aquilo. Eu podia comer menos. Só que eu não olho pra mim. Eu olho pro que eu tenho que fazer. Eu olho pro que eu preciso. Sabe os preciso da vida? Aí eu preciso dar conta, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E aí você deixa de olhar pra você. E com isso você tá ganhando cada vez mais peso e cada vez mais comprometendo a sua longevidade. Cada vez mais você está comprometendo a sua vida. Aquilo que você quer pra você. Peraí, se eu posso ser uma Ferrari ou acima de uma Ferrari, por que eu vou apenas ser uma Brasília? Por que eu vou me contentar? Porque a indústria enche.
Faculdades estão aí. As pessoas estudam para trabalhar cor, para trabalhar sentidos, para ir na emoção, né? Não é à toa que o McDonald's é amarelo e vermelho, entende? Tem um significado para despertar a sua fome. Então, assim, tudo é contribuído, que nem os comerciais de margarina, né? Você vê lá a família feliz, 7 horas da manhã, ninguém tem boleto para pagar. Mas nem mosca come margarina, nem mosca come margarina. Eu sou contra a margarina. Eu vou fazer um perfil, quando nem mosca. Deixa um pote de margarina aberto em cima da sua pia por 30 dias. Você vai ver que nem a mosca come margarina. Porque a gente come margarina. Eu não como, quer dizer, né? Não, eu também não. Pelo mas amor as de pessoas Deus. comem. Mas por quê? Manteiga. Porque as pessoas vêm lá no comercial que há uma família feliz, tem margarina na mesa. Então, se eu quero, inconscientemente... E a gente é tão ingênuo assim, que a gente vê o comercial e a gente acredita, e a gente faz associação e acha que a gente vai ter aquela vida. Se você acha que a gente não é tão ingênuo assim, por que você acha que nas propagandas de carro sempre tem uma linda mulher, né? Exatamente. Por que será? Porque eles vendem, não é o produto, eles vendem uma ideia da vida que você vai ter consumindo aquele produto. E inconscientemente você compra. Exatamente. Acabei com a indústria do marketing. Mas isso não é de agora, né? Isso já vem é uma estratégia há muitos anos. Então, assim, a gente precisa começar a identificar o que isso está nos fazendo. Entende? Primeiro eu identifico. Se eu quero emagrecer, primeiro eu tenho que identificar, peraí, qual que é a utilidade do excesso de peso na minha vida? Comecei a descobrir isso, qual que é a utilidade? Então tá bom, é uma proteção, uma carência, eu quero ter um destaque, é força, eu tô muito atolada, como já aconteceu comigo, meu problema era, eu tava muito cheia de coisa. Eu tinha que dar conta de muita coisa, então eu precisava ser forte o tempo todo. E aí o que acontece? Eu ganhava cada vez mais peso. Porque, na verdade, eu não queria olhar pra mim, eu só queria sobreviver naquele momento. Eu não queria cavar, eu não queria olhar a raiz, eu não queria tirar o que estava cheirando mal. Eu queria cada vez colocar mais terra, mais terra. E aí, o que acaba acontecendo? Você ganha peso. Daisy, e dentro dessa experiência que você tem, né, com o emagrecimento consciente, né, com olhar para essas camadas mais profundas, tem uma história, alguma história que tenha te marcado, além da sua? Nossa. Tem o do Angus Babiani. Babiani, alguma coisa assim, Angus alguma coisa. Ele jejuou por mais de 1 ano. Ele ficou mais de 365 dias sem comer. Se eu não me engano, foi 380, 300 e poucos dias. Mas ele ficou mais de 1 ano sem comer. E ele não morreu. Ele era um obeso mórbido e ele emagreceu. Lógico, ele tinha acompanhamento médico, mas ele emagreceu sem alimento, mais de 1 ano. Sem nada? Sem nada. Somente com suplementos. Né? E água? E água. Eu sempre falo que água é vida. Não, mas não faça isso por sua conta e risco. Não. Não é o caso. Ele tinha acompanhamento médico. Ele não era uma pessoa sem acompanhamento. Entende? Então, assim, não é o nosso caso. A reserva que o corpo dele tinha foi suficiente para ele ficar mais de 1 ano sem se alimentar. Então, isso quebra um pouco o mito de que, se eu não comer, eu vou morrer. Entende? Porque ele tudo bem, ele era um obeso. Ele era um gordo, né? Obeso mesmo, na obesidade, não sei, acho mórbida. Não vou saber falar qual que era a obesidade dele. Mas, assim, ele tinha acompanhamento médico. E, gente, se um homem ficou mais de 1 ano sem se alimentar, por que eu tenho que ficar me alimentando de hora em hora? Entende? Por que eu tenho que ficar comendo? Nada contra quem quer fazer esse tipo de vida e de quem quer. Ok. Eu tenho amigos que falam, não, eu preciso comer. Ok, tá tudo bem. Me dá uma tontura. Exatamente. Mas uma vertigem. A gente precisa começar a identificar o que é crença e o que não é. O que é mito e o que não é. E quem quer identificar o que você propõe? Qual que é a sua proposta terapêutica para quem fala, não, Daisy, eu ouvi e agora eu quero identificar. Eu quero saber onde que tá a raiz, onde tá essa raiz podre. Olha, Thalita, eu começo com a constelação. A constelação familiar à luz da Bíblia não tem erro. Porque ali você vai entender aonde que está o problema. Quando você entendeu onde está o problema, a raiz, aí você começa a traçar um projeto para você eliminar o peso. Então, mas primeiro eu tenho que entender. Vou te dar uma experiência que aconteceu comigo, você sabe da minha história. Normalmente, quando a gente está acima do peso, é treta com mãe.
Normalmente, assim, não vou te Por falar... quê? E deixa eu explicar, porque as pessoas vão falar assim, vocês estão fazendo uma relação de causa e efeito muito simplória, mas é porque a mãe é a nossa primeira fonte de nutrição. Exatamente. Tem muitas das disfunções alimentares, sim, estão relacionadas com disfunções com a nossa relação com a nossa mãe. E aqui a gente não tá fazendo o juízo de valor de que a mãe foi boa ou foi ruim. As coisas foram como foram, mas às vezes no desenvolvimento daquela criança, algo na relação com a mãe faltou e aí ela vai transferir isso, transpor isso para comida. Para comida, exatamente. Porque é o que vai nutrir, Sim. entendeu? Que vai preencher aquele buraco que tá dentro dela, aquele vazio que tá dentro dela. Então, assim, eu lembro que até hoje, quando você fez a constelação, eu fiz a minha primeira constelação com você, porque eu tinha muito receio. Então, eu não queria. Quando eu vi constelação à luz da Bíblia, aí eu falei, opa, peraí, aqui é seguro. Aqui dá para eu fazer. Porque o que tá dentro dela é a mesma coisa que tá dentro de mim. Então, eu vou valorizar isso. E aí você falou assim, olha, eu lembro que eu falei uma seguinte frase pra você, Thalita, eu não quero ser igual à minha mãe. E você falou, cuidado com isso. E na hora, eu fico aquilo martelando na minha cabeça, porque a nossa alma é lenta, né? E demora. E aí eu falei, nossa, eu tinha muita vergonha. Porque minha mãe era barraqueira, porque minha mãe era briguenta, porque a gente tinha várias tretas, eu e minha mãe. Várias tretas. A minha mãe era muito possessiva, tinha que ser do jeito dela. Então, assim, tudo que eu falava não pode ser. Tem que ser do meu jeito, é como eu quero. Eu dito as regras. E aí, quando você me falou essa frase, isso ficou martelando e eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo. O porquê. Enquanto, Thalita, eu não comecei a olhar para minha relação com a minha mãe e eu comecei a ver, por isso que eu não estou ainda na minha meta de peso, porque eu tive que parar e tratar. Eu consegui emagrecer pelos meios comuns, pelos simples, pelos precisos, entendeu? Mas o que aconteceu? Quando eu enxerguei aonde estava a ferida, aonde estava a minha dor, aonde estava ali aquela raiz podre dentro de mim, eu precisei arrancar. E é muito dolorido adultecer. É muito dolorido você falar assim, agora eu sou responsável pelas minhas ações. É uma despedida, é um luto. Exatamente, porque antes, o que você fala? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não posso emagrecer. Eu não aqui eu tenho dificuldade de emagrecer, porque meu marido. Eu não consigo. É meu marido, é meu filho, é minha mãe, é meu pai, é meus amigos, é o trabalho, porque tá todo mundo chegando com um docinho, tá todo mundo querendo. Só que peraí, por que você não pode falar não? Por que você tá sempre falando sim? A cada não dito é um sim para você. E a cada sim dito é um não para você. Então, por que você não se permite? O que está faltando na sua relação? Talvez de mãe, talvez de pai. Normalmente mãe, no caso do excesso de peso. Mas o que está faltando na relação? Mãe, eu costumo falar que pais, né? É uma coisa que você vai tomando de golinho, de canudinho. Vai tomando aos pouquinhos. E eu demorei um processo para entender, tomar a minha mãe. Ainda estou nesse processo, mas hoje eu falo para você que acho que tá uns 80, 90% resolvido, porque eu deixei de olhar a minha mãe como eu olhava antes, com os olhos de uma criança que tinha cobrança, com os olhos de uma criança que se sentiu rejeitada quando o irmão nasceu doente e a mãe precisou deixá-la de lado para cuidar do irmão. Então hoje eu consigo olhar para minha mãe sem crítica, sem julgamento e falar: mãe, você me deu o melhor que você tinha. E tudo bem se foi assim. Só que não foi do dia para a noite. Porque muita gente fala, como assim tudo bem? E se você tem uma mãe que é teimosa, que é birrenta? A gente tem, só que é a nossa mãe. E elas não vão mudar. Só que a gente começa a entender como eu estou fora do meu lugar. Como às vezes eu tô querendo que as coisas sejam do meu jeito. Eu quero ter o controle. E quando eu não tenho controle, isso é um vazio. É como se você caísse numa ribanceira. Peraí, como assim eu não vou ter o controle? E aí a gente tem que começar a entender o que a gente controla. Aquilo que a gente come. A minha vida eu controlo. A sua, a dele, a dela, eu não controlo. Mas eu controlo a minha. Eu controlo o que eu coloco pra dentro da minha boca. Mas eu não controlo o que você come, o que o outro come ou deixa de comer. Entende? Então eu comecei a ver as tretas que eu tinha com a minha mãe. E comecei a trabalhar isso. Na constelação e começar a ver e olhar minha mãe de um outro olhar, de um outro ângulo, sem ser aquela criança ferida, aquela criança que foi deixada de lado pela mamãe aos 4 anos, que precisou cuidar do irmão porque nasceu doente. E eu nem sabia, mas eu estava me sentindo rejeitada. E aí quando eu identifiquei isso, eu falei, nossa, olha a treta, eu tô com 45. Quer dizer, começou nos 4 anos de idade.
Quando eu descobri isso, eu tava com 43, 44. Então, quer dizer, eu demorei mais de 40 anos, basicamente, para poder entender o que estava acontecendo comigo. Ou por que tudo isso, sabe? E como os nossos pais, né? A nossa história com os nossos pais é complexa e vai afetar toda a nossa vida, né? Toda a nossa vida. Então, às vezes as pessoas pensam assim: não, mas eu já sei que eu e minha mãe é complicado. Exato. Não basta saber, não. Tem que tratar. Né? Não basta saber, é porque é esse processo que você disse, né? E eu acho que ele é complexo, Daisy, porque vem a consciência, depois vem um luto daquilo que não foi e não será. E, por exemplo, na psicologia, tem não sei quantas fases para tratar o luto. Então, imagina um luto que nem é consciente, o quanto ele se perpetua na nossa vida, né? Então, tratar esse luto daquilo que minha mãe não foi e nunca será. Aí depois vem essa tomada, né, de responsabilidade sobre a própria vida. E tudo isso, se for com constelação familiar à luz da Bíblia, honrando a mãe. Exato. Que aí é o desafio também. Porque, assim, como que os humanos são ensinados a resolver os problemas? Afasta, Sim. Exclui. Não fala. Não fala, não guarda, pensa. Né? Enterra. Era exatamente o que eu estava fazendo. E não é a propósito, e não resolve, né? Você vai continuar lidando com a fome, vai continuar lidando com a falta, só que você vai ter a consciência de que não é comendo que eu resolvo essa falta. Não é, né, me envenenando ou não é desistindo da minha vida que de repente eu faço com que minha mãe perceba que eu tô precisando também. Que não só meu irmão precisa também. Então são lugares tão profundos, né, que a gente não pode ter como assim, é só saber que eu tenho um problema com a minha mãe. Não, tem muito mais. E você sabe, Thalita, eu tive uma tomada de consciência uma vez que nem eu acreditei, mas era o que acontece. Eu nunca tive problema de falar o que estava acontecendo comigo. Eu sempre falei, minha vida é um livro aberto e, tipo, eu falava para todo mundo. Tudo que estava acontecendo. Tá acontecendo isso. E eu falava. E aí eu fui fazer um alinhamento com meu marido. Porque eu precisei sentar com ele e conversar com ele e alinhar algumas coisas. Porque eu tinha uma expectativa, ele tinha outra. Então, é assim, primeiro, até para o emagrecimento, se você quer emagrecer, alinhe com a sua família, sabe? Alinha com quem você está em casa. Eu vou entrar num processo. Então, assim, eu preciso agora da sua colaboração, da sua ajuda. Tudo bem se você não quiser ir comigo. Mas eu só preciso que você entenda que quando eu falar não, é não. Não insista para eu comer. O fato de eu não querer comer o bolo salgadinho que você traz para mim não significa que eu não te amo. Só significa que eu estou me cuidando. Significa que eu estou me preservando. Eu não estou com vontade, eu não vou comer. Porque a gente tem muito isso, né? Olha, eu trouxe para você um bolo. Ah, mas você vai fazer desfeita? Aí você fala, eu tenho que comer. Não, você não tem que comer. Se você não estiver com fome, por que você vai comer? Entende? Não preciso comer. E assim, se eu falo sim, é um não para mim. E se eu falo não, é um sim para mim. E o que eu quero? Então, tenha muito bem claro de onde você quer chegar, né? Quando você tem muito bem claro, você sustenta qualquer como, sabe? E aí, esse paralelo que eu fiz com meu marido, eu tinha muito bem claro do que eu queria. Aí eu fui sentar com ele e conversar. E aí, eu sou muito chorona, né? Você me conhece, gente, eu sou manteiga derretida. E aí, eu falei, eu vou escrever uma carta. Porque se eu for falar no tete a tete, eu vou começar a chorar. E aí eu escrevi uma carta, eu falei, sentei com ele e falei, só quero uma coisa. Espero eu ler toda a carta e depois você me interrompe. Não me interrompe antes. Aí eu comecei a ler e, claro, já comecei a chorar. Mas eu identifiquei o quê nessa tomada de consciência? Que toda vez que eu falava para o mundo o que estava acontecendo comigo, eu queria que alguém me desse uma solução. Eu queria que alguém falasse, faz isso ou faz aquilo. Que é o quê? Eu queria um pai, eu queria uma mãe. Porque é pai e mãe que direciona. Uau. Entende? Até me arrepia quando eu falo isso, mas assim, é pai e mãe que direciona. E aí eu percebi o quanto eu estava presa na minha criança, o quanto eu estava ferida ali. E por isso eu contava, porque eu queria alguém que me falasse assim, vai para a direita, vai para a esquerda. E assim, vocês sabem, mas quem está assistindo não sabe, minha mãe desenvolveu Alzheimer. E quando eu tive o diagnóstico foi muito dolorido para mim. Aceitar, como assim, a minha mãe desenvolveu Alzheimer? Eu fiz tudo pela minha mãe. Né? E aí eu tive que trabalhar esse processo. Eu falo que o Alzheimer não é um diagnóstico para o paciente, mas é um diagnóstico para os familiares. E ali eu percebi que eu tinha que adultecer. Eu não tinha mais como. Aí eu alinhei com meu marido e eu falando para ele, eu falei, nossa, eu tô buscando que alguém me fale o que eu não tive no papai e na mamãe. Então agora chega. Então agora eu não preciso mais depender.
Aí eu comecei a tomar minhas decisões. Quando eu tomei a decisão de colocar minha mãe numa clínica, mesmo sem ter as condições financeiras, a gente vai pela fé, mas você tem que ter também a ciência que você precisa honrar depois todos aqueles compromissos. Eu vendi a casa da minha mãe, eu falei, o que eu posso vender? Eu vendi a casa da minha mãe em 4 horas, Thalita. Uau. 4 horas eu vendi liquidificador, geladeira, tudo que você possa imaginar. Eu esvaziei o apartamento, o restante que ficou, em praticamente 10, 15 dias. Porque quando a gente decide, quando a gente entende, né? Acho que assim, decisão fundamentada em consciência é esse tipo de coisa que acontece. Agora eu vou fazer isso. E aí eu tive que trabalhar primeiro. Eu tive essa tomada de consciência. Que eu falava, porque eu queria que alguém falasse. Vai pra direita, vai pra esquerda, faz isso, faz aquilo. Então era carência de pai e mãe. Aí eu fui tratar pai e mãe. E aí depois eu comecei a tomar. Mas por que a minha mãe? Por que a minha mãe? Não pode ser outra pessoa. E aí eu tive que trabalhar o destino. Aceitar o destino dela. Aceitar as escolhas dela. Porque a minha vida inteira eu briguei, principalmente depois que eu comecei a estudar, eu brigava com a minha mãe. Mãe, pelo amor de Deus, para de comer tanto pão. Porque o trigo hoje, ele é muito diferente da época de Jesus Cristo. Ele foi geneticamente modificado. Sim. Então, o que acontece? A minha mãe muitas vezes trocava uma refeição por pão. Só que não era tipo pãozinho só francês, assim. Minha mãe gostava daqueles pães recheados. E quantas vezes eu brigava com ela porque ela descia na padaria e comprava. Ela gastava a aposentadoria dela praticamente todinha na padaria comprando pão. E ela substituía a refeição por pão. Então eu tive muita treta com a minha mãe, muita briga. Minha mãe vai fazer natação. Paguei natação pra minha mãe. Minha mãe não quis fazer natação. Você querendo ser mãe da sua mãe. Cuidar daquilo que ela não cuidou. Exatamente. Né? Eu saindo do meu lugar. E aí, às vezes, Thalita, a gente ora na igreja e às vezes a gente não vê resposta. Mas porque a gente tá fora do nosso lugar. Deus até manda o anjo. Mas como é que ele vai abençoar se eu não tô no meu lugar? A carta volta remetente não encontrado. Exatamente. E aí eu falei, não, eu preciso tratar isso. E aí eu comecei a trabalhar. Foi escolha dela. Eu não posso fazer nada. Entende? Eu só tenho que aceitar. E hoje, assim, eu consigo olhar minha mãe de um outro patamar. Hoje eu consigo abraçar minha mãe, eu consigo beijar, eu consigo falar que eu amo ela. Entendeu? Eu chamo ela da minha mãezinha, né? Hoje ela é outra pessoa. Eu falo que eu tenho 3 mães. Eu tenho uma mãe antes da pandemia, uma mãe pós-pandemia e uma mãe hoje na clínica. São 3 pessoas completamente diferentes. Assim, uma não tem nada praticamente a ver com a outra. Porque mudou aqui dentro. E isso muda o seu processo. Mas agora, sabe o que vai acontecer? Vou te dar uma notícia. Um monte de gente vai ouvir essa conversa e vai falar assim, olha, tô com medo, mas eu quero ver essa raiz também. Quero entender mais desse assunto. Então, eu quero que você deixe suas redes sociais para que as pessoas possam entrar em contato com o seu trabalho. E assim, gente, o bacana de você ser acompanhada pela Deise é que ela é muito legítima. Vocês vão perceber, muito autêntica. E ela não esconde que ela está em processo também. Não. Então, é muito rico, né? Você caminhar com alguém que é de verdade e que está presente naquilo, né? Que entende realmente quais são os sofrimentos, quais são as dores, quais são os desdobramentos daquela decisão de eu vou dizer sim para mim. Então, deixa as suas redes sociais. Bom, meu Instagram é @emagrecedestrave. Eu gosto de trabalhar com a constelação familiar à luz da Bíblia, mas eu constelo só sobre emagrecimento. Eu constelo sobre outros assuntos, mas eu gosto do emagrecimento, gente, não tem jeito. Eu entendi que toda intimidade, né, todo propósito tem a ver com o seu maior bloqueio. Então, quando eu entendi isso, por isso que eu gosto tanto do emagrecimento, porque esse sempre foi o meu maior bloqueio. E eu gosto também, depois, de não deixar as minhas clientes desassistidas. Eu gosto sempre de dar um acompanhamento, eu gosto de interagir, eu gosto de saber o que está acontecendo, eu gosto de falar para ela dicas que eu adoto e estão dando certo para mim. Então, se você está acima do peso, se você quer descobrir, se você quer olhar para essa raiz que de repente está apodrecida, entre em contato comigo, estou te esperando. Muito bom. E eu deixei aqui também na descrição as redes sociais da Deise. Obrigada, minha amiga. Obrigada, que papo Thalita. delicioso. Nunca mais eu vou almoçar em paz. Até o próximo Terapia Café Podcast. Tchau, tchau. Tchau.